Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês mais um conto presente no livro O Novo Horror, da editora Grifo. Antes de continuar, como sempre, eu gostaria de pedir, por favor, para você se inscrever no meu canal, deixar um like, fazer um comentário e, se possível, indicar esse vídeo para alguém que você pense que possa gostar desse tipo de conteúdo. Se você estiver me ouvindo nas plataformas de podcast, eu gostaria de pedir, por favor, para você se inscrever no meu canal do YouTube. É bem rápido e você me ajudaria bastante. Bem, vamos lá? O Motim, por Ana Lúcia Merege. Gota a gota, o café leva uma eternidade para encher a jarra. Parece aquela tortura medieval, pensa Cecília, saboreando a ideia. Podiam dar 2 tesouradas nas madeixas tingidas da Silvana e pingar o café para abrir uma janela e arejar aquela cabecinha. Agora mesmo, tratando da reunião de pais, ela justificou as queixas sobre ideologia em sala de aula. Claro que Magda estrilou. Ideologia uma ova. Reclamaram porque falei da Revolução Russa. Como vou ensinar história sem mencionar os fatos? Cecília está de costas para a mesa, mas pode imaginar o desconcerto de Silvana. A busca em vão por uma resposta. Um dos colegas tenta ajudá-la e o debate cresce, por um momento, conferindo vida ao ambiente. Então Ari, o diretor, toma a palavra e a energia é sugada pelo vórtice da sua voz cavernosa anunciando mais um corte de despesas. Que beleza! Lia, de português, resmunga ao deixarem a sala. A garotada vai tocar o terror com um inspetor a menos. E as obras, adiadas de novo, observa Magda, apontando as paredes de um verde sujo, as portas com a tinta descascada. Os demais concordaram. A obra deveria ser prioridade. Se bem que não adianta muito, pois o mar está a 2 quadras. A maresia corrói os computadores e umedece as paredes. Um dia, acabará por destruir todo o prédio. A ideia deixa Cecília dividida. Ela precisa do emprego, mas não morre de amores pelo Nicolau Damásio. É o colégio mais antigo de Ponta Azul, que teve sua glória lá pelos anos 60, e se recusa a admitir a própria decadência. O ensino médio foi esvaziado pela concorrência dos cursinhos, ao que Ari contrapõe a oferta de um ambiente acolhedor, uma quadra de esportes e, o que enche a boca para dizer, uma excelente biblioteca. O reino de Cecília, que pretendia governá-lo apenas por uns meses antes de passar num concurso público. Hoje, faz 7 anos que ela está aqui. Ela abre a sala e o cheiro dos livros lhe esmurra o nariz. São 8.000 volumes, boa parte da época da fundação do Nicolau. Velhas enciclopédias, clássicos e juvenis em edições antigas, sem contar os didáticos. Ela vai até as estantes da frente, onde estão as poucas obras adquiridas nos últimos anos, e se põe a procurar algo que sirva para a hora do conto. E só percebe o garotinho quando ele está praticamente em cima dela. «Opa, que susto!» exclama Cecília. Ele recua, mas continua a observá-la. Ela aperta os olhos por um momento. Pensa que nunca ouviu. Depois, recorda vagamente. Aluno novo. Entrou com o ano começando. Não fez amigos e passa o recreio sozinho. Era questão de tempo até ele buscar refúgio na biblioteca. Você é o Hugo, né? O nome vem com a lembrança. Quer escolher um livro? Aquele, aponta o menino. Cecília olha e vê um volume fino, a capa ilustrada com uma caveira e 2 fêmures cruzados. Meio macabro, mas o título justifica. Os Piratas de Ponta Azul. Autor local, claro. Há muitos na cidade e todos fazem questão de doar suas obras ao Nicolau. O deste livro é discreto. Nem o seu nome nem o da editora constam no volume, que, aliás, Cecília não se lembra de ter posto na estante.
Quem sabe o escritor, num evento aberto à comunidade, o deixou ali às escondidas? O livro deve entrar na base de dados antes de um empréstimo, mas Hugo pede para ler ali mesmo. E Cecília não tem por que negar. Ele se acomoda numa mesa e ela volta ao trabalho. Por 3 minutos. É quando percebe que o garoto não saiu da primeira página. Que foi? Pergunta. Não achou legal? Lê comigo? Ele devolve. Cecília acede. É parte do seu trabalho e afinal se trata de um livro novo. Talvez traga algum fato de interesse sobre Ponta Azul, se bem que ela nunca ouviu falar de piratas ali. No livro, porém, eles já começam saindo do navio e invadindo a cidadezinha de aspecto colonial. Quando os piratas chegam à cidade, a confusão começa de verdade, estava escrito. Esse é todo o texto, e as páginas seguintes seguem a mesma linha. A ponta azul do livro lembra um pouco a atual, exceto por um marco, a igreja de Santa Ana, numa colina sobre o mar. Os piratas são estilizados com bandanas e tapa-olhos, mas, conforme a história avança, suas caras vão ficando sinistras. Talvez sejam as cores, cada vez mais carregadas, ou as ações que se tornam mais violentas a cada página. Começam assustando um gato e brigando numa taverna, mas depois invadem a igreja, põem fogo num pasto e usam porretes para espancar 2 rapazes de chapéu tricórnio. Cecília aperta os lábios. Isso é muito forte para um livro infantil. E quando a penúltima página mostra uma mulher apavorada andando na prancha, com um capitão de dentes podres gargalhando feito um maníaco, ela toma uma medida drástica. Pronto, é isso. O livro se fecha com o som de um estalo de pólvora. Quer algum outro? Mas a história não acabou, protesta o menino. Mas o recreio sim. Salva pelo gongo. A sirene acaba de tocar. Outra hora você vem. Agora vai para a sala, senão o tio Ari dá bronca em nós dois. O tom cúmplice costuma conquistar os alunos menores, mas Hugo não se deixa enganar e sai pisando duro. Cecília suspira e leva o livro até uma estante nos fundos. Ela o incluirá na base de dados, mais cedo ou mais tarde, mas nem pensar em ler aquilo na hora do conto. No fim do expediente, Cecília checa as mensagens no celular. Os ex-colegas do curso de inglês marcaram um encontro num bar da orla, e após confirmar presença, ela fecha a sala e desce as escadas rangentes. A maior parte dos alunos já saiu, mas um grupo do fundamental ficou à espera dos pais. Alguns formaram um círculo e examinaram o que um deles pegou do chão. E a luz deficiente do pátio, que dá a tudo um contorno sombrio, a bibliotecária vê um maço de penas brancas, sujas de sangue, que as gruda pelas hastes. São penas de gaivota. Isso lhe ocorre sem que ela saiba o porquê. Uma inspetora manda que joguem aquilo no lixo e Cecília se afasta, já pondo em dúvida sua própria intuição. Há gaivotas em Ponta Azul, mas ficam no mar, sobrevoando os barcos. As penas devem ser de um pombo qualquer. Imundas, claro. Ainda bem que as crianças lavaram as mãos. Horas mais tarde, ela está no barzinho com os ex-colegas, que não via desde o ano anterior. O mais falante, Arthur, é guia de turismo. Sempre afirmou que o inglês era para lidar com os clientes gringos, mas depois de vários chopes, ele o usa para puxar conversa com 2 garotas. Levam fora em bom português, mas não se convence. Senta-se à mesa delas e insiste em mostrar fotos do seu barco. É quando os colegas sentem que aquilo foi longe demais. Cara, sai daí, você está sendo inconveniente, diz um deles. Vai até a mesa e pega Arthur pelo braço. E na mesma hora, vem o revide, o soco, a voz se erguendo grossa e pastosa. Me larga, velho, tá pensando o quê? O atingido solta um palavrão e leva a mão à boca. O soco pegou de raspão, mas há um corte no lábio e o sangue vivo invade a visão de Cecília. Ela contém um grito,
Por um momento, vendo o rapaz ensanguentado dos pés à cabeça, o bar imerso numa escuridão repleta de vultos ameaçadores. Não dura muito, e logo as coisas voltam ao normal, mas sua aflição persiste. Ela tem o coração acelerado e as mãos suadas. É preciso sair dali o quanto antes. E a briga mal foi apaziguada quando Cecília deixa algum dinheiro na mesa e foge sem olhar para trás. O sono desta noite é agitado. Mesmo dormindo, ela percebe a maresia entrar no quarto e o odor ganha forma, torna-se uma entidade que avança deslizando pelas paredes. Está se insinuando sobre o travesseiro quando ela desperta, por um momento incapaz de se mover, aterrada diante daquela coisa que recua, sugada pela boca escancarada da janela. Resta apenas o cheiro de sal e petróleo, que Cecília sente mesmo após ter se refeito e reafirmado que tudo não passou de um pesadelo. Volta a dormir, mas o sono não traz o repouso necessário. Ela acorda estremunhada e tem de se apressar para não chegar atrasada ao trabalho. Apesar dos pesares, a manhã transcorre bem. Cecília fecha a biblioteca entre os turnos e almoça com Lia e Magda. Reabre às 2 horas e pouco depois Silvana aparece, com aquele sorriso que parece pregado na cara. "Preciso falar contigo", diz. "Sabe a Clara do 3º ano? A mãe reclamou de um livro que ela pegou aqui. Aquele dos príncipes. Sabe qual é?" "Sei. A Clara já devolveu." A bibliotecária franze a testa. "Por que a mãe reclamou? O livro é recomendado para a idade dela. Foi até premiado." "Sim, mas a história, né? Cadê o livro?" indaga Silvana. Cecília o localiza na estante da frente. Conta sobre 2 príncipes que, ao disputar a mão de uma princesa, acabam gostando um do outro. No fim, partem juntos numa carruagem, um conduzindo, o outro acenando, com um chapéu tricórnio. A imagem traz um déjà-vu, mas Cecília não reflete a respeito, tão irritada ficou ao ouvir que deve tirar a obra de circulação. Os pais são conservadores, a escola tem de seguir a mesma linha de Silvana e arremata com uma pérola. Também não é certo expor as crianças a esse tipo de coisa, assim vão crescer achando que é normal. "Mas é normal", rebate Cecília. "Crescer com preconceito é que não é." Silvana se impertiga, tenta achar com argumentos, por fim apela. "Ok, isso existe. Quem é ela para julgar alguém, mas precisa levar em conta a opinião dos pais. E como coordenadora prometeu mais cuidado na seleção dos livros." Reitera o pedido e se vai sacudindo o cabelo. Cecília aperta os lábios. Era o que faltava, tirar do acervo um dos poucos livros que tem diversidade. Reclamar dos antiquados, ou com linguagem pobre, isso eles não fazem. Ela resmunga enquanto marcha até as estantes dos fundos, onde está o que saiu de circulação pelos motivos certos. Livros muito datados, vários com carga racista, os que julgou excessivamente gráficos ou perturbadores. Ontem mesmo pegou um, o dos piratas, que aliás precisa cadastrar. Ela o procura, mas o volume não está onde deixou. Talvez, ao limpar a biblioteca, a faxineira o tenha mudado de lugar. Enquanto verifica as estantes e de repente se põe a pensar no autor anônimo, ela para. A imagem que lhe ocorre é a de um quarentão comum, mas à medida que procura, ele vai se transformando a olhos vistos. O rosto plácido que Cecília lhe emprestou ganha cicatrizes, escurece sob tocos de barba, vinca-se em linhas carregadas de maldade. Ela tenta expulsá-lo, agarra vários livros com as mãos trêmulas e evoca as imagens das capas. Meninas abraçando carneirinhos, jovens detetives, pequenos escoteiros. Mas nenhum desses se mantém mais do que uns instantes na tela de sua mente, antes que o escritor retorne, cada vez mais nítido, cada vez mais próximo, até por fim surgir ao seu lado num súbito clarão. O grito de Cecília corta o ar como um cutelo. Foi só um lampejo e a imagem sumiu, mas a presença ali está na forma de uma vibração, do cheiro de algas decompostas, do horror que faz a biblioteca tremer dos pés à cabeça. Ela ouviu,
seja o autor do livro ou um personagem, mas viu no espaço entre as estantes como se fosse alguém de carne e osso. Estou alucinando, pensa, e a custo consegue racionalizar. Assim que der, irá a um psicólogo, falará dessa visão e da que teve no bar, dos sonhos cada vez mais vívidos e aflitivos. Ser criativo é bom, mas isso está saindo do controle. A biblioteca se enche na hora do recreio. Entre empréstimos e pedidos de ajuda, Cecília se depara com Hugo, e uma náusea revira seu estômago ao ver o livro que ele lhe estende. O livro que ele mesmo deve ter escondido enquanto ela estava ocupada. A gente não terminou, diz ele, como quem cobra uma dívida. Ah, esse livro é muito violento, sabe, Hugo? Diz Cecília, tentando soar natural. Até tirei da estante para ninguém pegar. Mas ele estava lá, afirma o menino. Que nem ontem. Estava, né? Bom, não era para estar. Ela põe o livro sobre o balcão. Tem vários outros ali. Escolhe um. Hugo cerra os punhos e a encara. Cecília pensa que vai protestar, mas, após uns momentos, ele dá meia volta e se dirige à estante da frente. Ela atende 2 alunos antes de tornar a vê-lo, de costas para o balcão, folheando outro volume. Menos mal, pensa, mas seu coração continua inquieto e assim permanece até depois de a sirene tocar. Ela espera que todos saiam antes de se aproximar da mesa usada por Hugo. Um olhar basta para que engula em seco. O livro que ele pegou foi o dos príncipes, aquele que Silvana pediu para excluir. Mas o que sente não é nada diante do choque causado pela imagem na página que o menino deixou aberta. São 2 rapazes de chapéu tricórnio, mas não acenam de uma carruagem. Um está sobre uma poça vermelha, o outro no chão com a cabeça espatifada, sangue e miolos espalhados pelas pedras da rua. E ao fundo, vultos sinistros empunham porretes e a bandeira com os ossos cruzados. Ela não está louca, repetiu a afirmação para si mesma. Não sabe mais quantas vezes. Passadas várias horas, suas pernas deixaram de tremer, mas a cabeça continua em turbilhão, repassando imagens como se fossem um filme ruim. Aquele livro sinistro, o sangue nas penas de gaivota, o que cobria seu ex-colega após a briga no bar, o vislumbre do escritor e da imagem no livro dos príncipes. Sim, ali também foi um lampejo, ou quase isso. Ela folheou o volume mordendo os lábios para não gritar, e já não achou violência ou piratas, mas sim o final feliz que tanto desagradou a mãe de Clara. É só imaginação, ela repete. Umas sessões de terapia e tudo ficará sob controle. Apesar da agitação, o cansaço acaba por vencê-la. Pegou no sono há apenas uns instantes quando a janela se abre, deixando que o odor da maresia invada o quarto. Ao tomar forma, porém, não desliza pela parede, e sim pelo chão de tacos descorados, de onde se insinua sob o lençol que cobre Cecília. Ela sente sua aproximação e faz o que pode para escapar, mas não consegue impedir que a sombra a envolva, grudando-se em sua pele como uma pátina e soprando uma névoa densa em suas narinas. Cheira a mar, ou melhor, a morte que há no mar, tábuas podres de barcos afundados, corpos inchados e esverdeados dos náufragos, mas as imagens que vêm com o cheiro são as de uma cidade que se desfaz em ruínas. Ela se vê na rua, ouvindo explosões e gritos de horror, e o odor lhe dá tanta náusea que mal encontra forças para subir a ladeira rumo à igreja de Santana. Lá poderá se esconder, pensa Cecília, e a própria compreensão faz crescer seu pânico. Não é uma catástrofe natural, incêndio, terremoto. São os piratas que assaltam Ponta Azul e não deixarão pedra sobre pedra, a menos que alguém possa combatê-los. A menos que alguém consiga detê-los. Alguém. Ela desperta, bebendo o ar como um afogado trazido de volta, e salta da cama. Veste-se às pressas e sai, deixando-se guiar pelo sino que chama para a missa matinal.
Esperava vê-la cheia, mas só há 10 ou 12 pessoas, entre as quais um homem de paletó surrado na última fileira. O sermão está no meio e os fiéis assentem à medida que ouvem. Os jovens estão expostos a má influências, é preciso vigiar os professores, muitos ensinam ideologia em lugar de português e matemática. Cecília teria dado meia volta se não estivesse tão alerta da ameaça que paira sobre Ponta Azul. Ela pensa em interromper o sermão para dar seu aviso, mas o padre continua a falar, atacando livros e filmes que distorcem valores e jogos que transformam adolescentes em assassinos. Nesse momento, a pessoa nos fundos solta um pigarro. Cecília se vira e o que vê lhe provoca um choque. Olhos injetados, dentes podres. Aquele homem está coberto de cracas marinhas sob o paletó. Ela contém um grito e se volta para frente. E ali se depara com uma visão de pesadelo. No altar, nos bancos, por toda parte, há gente vestida como há séculos, entre eles vários piratas deliciando-se com as palavras de ódio. O padre tem a cara atravessada pelas tiras de um tapa-olho e sua única pupila está fixa em Cecília. Um brilho insano que a faz recuar e sair o mais rápido que pode, antes que ele grite o seu nome. Porque ele sabe, disso ela tem certeza. Todos os piratas sabem quem ela é, o que pensa, quais são os livros que indica para as crianças. Ela dá uns passos nervosos, aproxima-se da borda da colina e olha para o mar. Mas tudo que vê são traineiras e lanchas comuns. É quando o celular, que mal se lembra de ter posto no bolso, avisa que chegou uma mensagem. Seus dedos trêmulos seguram o telefone. A voz é de Magda, pedindo que Cecília se apresse. Está uma confusão no Nicolau, ela diz. Um ruído de vozes zangadas abafa as próximas frases, deixando apenas as últimas. Estamos juntas. A gente vai ganhar essa. Cecília aperta o celular com as mãos crispadas. Essas palavras só podem querer dizer uma coisa. Ela torna a olhar para o mar e sim, disfarçada entre os barcos de passeio, lá está a escuna pirata. Cecília estaca por alguns momentos, lutando contra o terror e a náusea, até reunir suas forças. Então desce a ladeira, sem olhar para trás. O caminho é repleto de lampejos, vislumbres de tricórnios e perucas empoadas e a sombra de um homem puxado por correntes. A praça está como sempre, com o coreto e os canteiros mal cuidados, mas num relance ela enxerga um pelourinho ao qual está atada uma menina. A visão se esvai, mas o odor da maresia persiste, assim como o ruído que acompanha seus passos. É o som das entranhas do mar, o agitar das águas profundas, o ranger do convés, tão semelhante ao do assoalho do Nicolau, que ela acaba de pisar com seus velhos tênis. Seu campo de batalha. A coisa lá tá pegando fogo, hein, dona Cecília? Comenta Luiz, porteiro e faz tudo do colégio. Ela passa por ele e ganha o corredor, onde alguns alunos do ensino médio cochicham em grupinhos. Seus olhares se voltam para a sala do diretor, de onde vêm os sons de uma discussão violenta. Cecília não reconhece as vozes, mas nem precisa. Sabe quem está naquela sala e qual é a guerra que se trava ali. Está prestes a entrar para assumir seu posto quando Silvana aparece, martelando o chão com os saltos. Até que enfim, ela exclama. Vamos entrar, mas cuidado com o que fala, entendeu? A gente não pode bater de frente com eles. Sua expressão é a mesma de sempre, mas por trás há algo que espreita, algo faminto que espera ávido pela bibliotecária. Ela recua, pondo-se fora de alcance. É então que percebe a pequena figura de Hugo em meio aos colegas mais velhos. Ele aponta para a escada e é como se um farol se acendesse diante de Cecília. Ela se desprende das garras de Silvana, que tentava arrastá-la para o covil das feras, e corre na direção indicada pelo menino. Sobe os degraus de 2 em 2 e se precipita para a biblioteca, e acaba de lembrar que não está com a chave quando a porta se escancara. Lá dentro, as estantes oscilam, um som reverberando a toda a volta como uma concha ou caverna submersa. Cecília sente o assoalho se inclinar enquanto a maresia invade suas narinas.
Ela passa pelos livros antigos, que agora se afiguram inchados pela umidade, e chega à estante da frente, mas os volumes coloridos não estão onde deveriam estar. Em seu lugar, há um espaço oco, um túnel ao fim do qual se avista um mar tenebroso. Cecília estaca ofegante e busca alguma coisa a que se agarrar. É quando sua mão esbarra no último livro que resta. E no instante seguinte, o pirata surge diante dela. Cecília aperta o livro contra o peito, tenta gritar, mas o terror a impede. Ele gargalha, olhos de louco e dentes arreganhados. Na mão, uma pistola de aspecto antigo que aponta para a bibliotecária. Ela olha sobre o ombro e vê o vazio, uma estreita ponte de madeira e as águas sombrias que esperam para engoli-la. É uma prancha. Cecília diz a si mesma: ele quer que eu me atire no mar como naqueles filmes antigos, como nos livros. E nesse momento, a compreensão a atinge em cheio, espalhando-se numa onda que lhe devolve, se não toda a resolução, ao menos um pouco de coragem. Porque ela sabe, enfim, onde viu esse pirata. Ele pertence ao livro, à página que Cecília tentou esconder de Hugo, embora ele se insistisse para ler a última. Agora, cabe a ela terminar a história. O clique da pistola a fez erguer a cabeça. O pirata acena com a arma, quer que ela cumpra o papel que ele lhe destinou, mas Cecília já sabe o que fazer. Mesmo com as mãos trêmulas, segura o livro diante de si e ainda consegue abri-lo antes que um vento súbito o faça voar pelos ares. Ela tenta pegá-lo, mas a ventania retrocede, empurrando-a em direção ao mar. Sem equilíbrio, Cecília perde terreno, chega a cambalear 2 ou 3 passos pela prancha, mas em seguida consegue fincar o pé e se endireitar, punhos cerrados, cabelos agitados pelo vento como uma bandeira. Não vou ceder, ela afirma para si mesma. Não vou me calar para sempre. O pirata continua a apontar a arma, porém já não gargalha. Sua pulsão de morte perdeu forças diante da mulher que o enfrenta em meio à tempestade. Cecília não emite um som. Em seu ofício aprendeu o valor do silêncio, o quanto se constrói em segredo e nas entrelinhas. Ela não fala, e mesmo assim ele entende. Por mais invasões que haja, por mais capitões malditos que surjam das trevas, sempre haverá quem se levante para combatê-los. Ele entende e espuma de ódio, mas não consegue avançar, e um esverdeado doentio tinge sua pele à medida que Cecília, lutando contra o vento, dá passos necessários para resgatar o livro. Abre-o pelo meio e vai virando as páginas, sem arrancá-las e sem escondê-las. É preciso conhecer o horror para lhe dar um fim. O pirata urra, feito um louco, debate-se o quanto pode, mas algo invisível o impede de dar um passo além. A pistola cai de sua mão e a pele se desfaz, seguida pela carne carcomida da qual brotam vermes e caranguejos. Eles deslizam sobre seu corpo, roendo-o de dentro para fora enquanto Cecília continua a virar as páginas do livro. Por fim, chega a penúltima e dessa vez a olha sem medo, sabendo que a história teve uma virada e a mulher sobre a prancha já não teme o capitão maníaco. Agora ela está pintada em cores vivas, caminha com expressão resoluta para reclamar o que é seu, e o pirata no livro não é mais do que a ruína diante de Cecília, um esqueleto com farrapos de carne, um olho que rola da órbita, o eco de uma praga furiosa que se dissolve no ar. Com ela vem seu último estertor, um vômito denso lançado em direção ao túnel. A matéria se desfaz antes de alcançá-lo, mas seu odor de morte e pestilência passa por Cecília em meio à lufada de vento que o devolve ao mar. O esqueleto se desmantela e cai por terra, e a bibliotecária chega à última página, onde 2 versos estão pintados em tinta brilhante. Para escapar a um destino triste, seja você a pessoa que resiste. Muito tempo depois, Cecília ainda se lembra de tudo. O túnel que sumiu com o clarão, as estantes ressurgidas, a inspetora que a encontrou pálida e transtornada instantes depois. Luísa a acompanhou até o posto de saúde, onde lhe deram um atestado para 2 dias. No segundo,
Ela soube que passara para um concurso, o único que a manteria em Ponta Azul, trabalhando na biblioteca municipal. Embora até então quisesse se mudar para uma cidade maior, ela exultou em silêncio, sabendo que tudo acontecia por um propósito. As coisas floresceram em seu novo emprego. Sua chefe prefere o trabalho técnico e Cecília cuida da programação cultural. A hora do conto, as oficinas de artistas locais, as palestras às quais Magda e Lia comparecem sempre que podem. O Nicolau foi comprado por uma rede particular, que fez as reformas mais urgentes no prédio, demitiu alguns professores e os recontratou, ganhando menos, é claro. Ari se aposentou e Silvana mantém seu cargo de coordenadora. E é responsável pela biblioteca, agora apenas uma sala de estudos. Cecília esteve lá, procurando o livro dos piratas, mas não o encontrou. Também não achou o nome de Hugo nas listas de alunos. E, estranhamente, é como se já soubesse que seria assim. É no festival literário que a Roda da Fortuna volta a girar. O evento teve o apoio da prefeitura e trouxe à Ponta Azul escritores de certa fama. Um palco foi montado na praça e muita gente vem para a cerimônia de abertura. Cecília faz um breve discurso, depois apresenta os autores da primeira mesa. O debate deveria vir em seguida, mas o secretário de Cultura toma o microfone e chama um vereador, também pastor de uma igreja local. O homem sobe ao palco e mal pronunciou as primeiras palavras quando o odor de algas apodrecidas toca o nariz de Cecília. Os escritores fecham a cara, e o mesmo fazem outras pessoas na plateia, mas muitas estão embevecidas, assentindo com a cabeça aquele discurso fora de lugar. Cecília aperta os lábios e olha para o pastor, vislumbrando dentes podres e cracas marinhas enquanto ele gesticula e cospe em nome de Deus. É quando uma mão muito pequena aperta seus dedos. Hugo, ela murmura, sem ter de olhá-lo. Também não precisa que lhe torne a mostrar o livro. As palavras estão gravadas em sua mente, em seu coração. Ela solta uma exalação. Um longo sopro de ar fresco se dissipa o cheiro de marisia. Aperta a mão do menino, preparando-se para a próxima batalha. Enquanto lhe restarem forças, os piratas não irão tomar posse de Ponta Azul. Fim. Bom, espero que vocês tenham gostado. É um áudio um pouco grande, né? Eu não sei se vocês gostam desses áudios maiores. Novamente, o doguinho do vizinho tá meio transtornado, as minhas calopsitas, então nem se fala. Desculpa aí se vazou algum barulho, eu tento ficar num local assim mais silencioso possível, mas como eu moro em prédio é complicado mesmo. Bom, mas é isso. Obrigada por ter ouvido até aqui. E tchau, tchau!